Nós queremos fazer as nossas saudações ao Centro Espírita, Centro de Orientação Espiritual, Luz e Paz, na pessoa do nosso irmão Antônio, né? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos recebem, nossos irmãos que estão em casa e nos assistem nesse momento, onde fomos convidados para a realização desse trabalho sobre influência dos espíritos. E a modalidade é que faremos algumas perguntas já programadas, com respostas na visão do Espiritismo. Então, teremos momento em que será feita uma pergunta programada, e nós temos aqui nossa irmã Cláudia Flenildes, que vai estar intermediando essas perguntas. Uma pergunta programada, trazida por nós, e uma pergunta para a plateia, ou seja, qualquer um de vocês pode levantar a mão acerca do tema influência dos espíritos e perguntar. Aquilo que a gente não souber, a gente vai, de fato, anotar, estudar mais e poder trazer aqui. Então, desde já, dentro do tempo programado, nós damos espaço para que se inicie o Kardec Responde, que é um programa que realizamos no Boa Nova, na nossa Casa Espírita, e tivemos a alegria de estar aqui dividindo com o Centro de Orientação Espiritual Luz e Paz, aqui no Limoeiro. Pergunta de número 5. Por que os benfeitores permitem que os obsessores nos influenciem? Os benfeitores espirituais permitem que os espíritos obsessores criem situações embaraçosas em nossa vida com o único objetivo de nos testar. Nós somos testados a todo momento, passamos por provações, muitas vezes acordamos e vamos realizar algum ato, alguma tarefa, e poderemos ser vítimas de embaraços espirituais. Então, Jesus já tinha uma frase em que ele dizia: vigiai e orai para não cairdes em tentação. E é preciso que, desde o momento em que nós acordamos, tenhamos a atenção. E muitas das vezes, durante o nosso dia, nós temos sinais, né, gente? A gente acorda, às vezes, o vizinho mal-humorado nos olha com um olhar atravessado, às vezes, dentro de casa, o parente fala uma palavra de injúria, de ofensa, e muitas das vezes pode sim estar sendo ali alvo de uma influência ou interferência espiritual, é claro, de espíritos inferiores, e nós poderemos ser vítimas se não vigiarmos. Então, os espíritos superiores permitem que os espíritos inferiores criem embaraço em nossa vida para testar. É aquela velha história, para colocarmos à prova aquilo que nós estudamos e aprendemos e saber se o que a gente prega está sendo, de fato, colocado em prática. Agora vamos abrir para a plateia, se quiser fazer alguma pergunta. Isso no que você falou na sua explicação. Também tem outro fator também, que é, no caso de você estabelecer sintonia para esses espíritos. Você tendo os mesmos prazeres que eles têm, você vai dando brecha a eles para que eles venham atuar na sua vida, né? Nas determinadas áreas que você der brecha, eles vão estar atuando. Muito bem, André. Na natureza, nós temos o que se chama lei de sintonia, ou lei de afinidade. Quando nos posicionamos mentalmente, com bons pensamentos, com a conduta adequada, é claro que do ponto de vista humano, não existe santo, né? Nós não somos santificados, não somos puros. Até porque, se assim fôssemos, não estávamos aqui. Mas nossos defeitos, muitas vezes, nossos pensamentos, geram faixas vibratórias. E quando nós não pensamos de forma saudável, ou não nos colocamos de uma forma favorável, é evidente que nós vamos sintonizar com espíritos vulgares, espíritos inferiores, que estaremos aí dando sim brecha aos espíritos que nos atrapalham, que criam situações. Daí, mais uma vez, a necessidade do vigiai e do orai para não cairmos em tentação. Agora vamos para a próxima pergunta, de número 10. Feitiço pega? Quem acha que
Quem acha que feitiço pega, levante a mão. Só 2 pessoas. Vamos perguntar ao dirigente da casa. Pega ou não pega, dirigente? De acordo com a sintonia da pessoa. Se a pessoa estiver vibrando em uma vibração baixa, esse trabalho vai vir até a pessoa, né? É como você disse, é o caso de orar e vigiar. Se você está orando e vigiando, você vai estar preparado, sua porta vai estar fechada, em palavras mais claras, a porta vai estar fechada para essas influências. Então, é como diz, vai bater e voltar. Mas se você não estiver vigiando e estiver aberto, né, você vai sofrer as consequências sim. Não precisa dar mais palestra, gente. Precisa... A gente vai observar que se não funcionasse, não era uma coisa com milênios de anos. Se a gente for para a história do Egito Antigo, a gente vai ver a alta magia dos egípcios. Se a gente for para a África, por exemplo, que a África, na verdade, é um continente onde tem diversos povos juntos, porque quando a gente tem uma ideia da África, a gente pensa que apenas é uma única população. Não. A África ela é muito subdividida. E tem uma grande divisão, que é a África do Sul e a África do Norte, né? E aí a gente vai ver que essas 2 partes, elas não se combinam praticamente. Um grande exemplo disso é o apartheid, né? Que separava brancos e pretos. Mas, falando de magia, nós vamos perceber que se não fosse algo que tivesse resultado, não era algo que há milênios o homem trabalhasse com isso. O que é a magia, na verdade? É uma energia concentrada, condensada, trabalhada e manipulada. Em que o homem, muitas vezes, ao longo da sua história, ao longo dos seus experimentos, ele se utiliza dos chamados amuletos, artefatos, códigos, símbolos, que isso vai desde os símbolos riscados, cantados, falados, imagens, escritos, onde ele manipula o seu pensamento. E no livro dos Espíritos, os Espíritos amigos nos dizem que existem determinadas pessoas que são portadoras de uma grande força energética, magnética, e que quando essa energia é utilizada para o mal, essa energia vai. Porém, o que determina é se a pessoa que é alvo dessas energias ou da feitiçaria está, de fato, como Antônio falou muito bem, com o campo aberto. E esse campo aberto, que será comportamento vulgarizado, não vigia, não trabalha o seu pensamento, não se melhora, que poderíamos dizer não se utiliza de recursos para sintonizar com o bem, essa pessoa vai estar vulnerável e esses dardos energéticos com certeza irão criar situações muito embaraçadas. Então, o feitiço ele tem efeito a uma pessoa a partir do momento em que a pessoa esteja vulnerável, receptiva e fragilizada, como qualquer outra influência espiritual. Mas no momento em que nós estamos sintonizados com o bem, nós ascendemos e esses espíritos e essas energias também não nos alcançam. Agora vamos abrir a pergunta para a plateia. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre obstáculos. Às vezes a gente quer vir, às vezes acontecem obstáculos. Que nem hoje, eu queria vir, levei uma queda à toa na minha casa. Caí do nada. Aí eu senti muitas dores. De repente eu pedi força para Deus e acabou todas as dores. Graças a Deus eu vim, estou me sentindo bem melhor, graças a Deus. Muito bem. André Luiz, espírito, no livro Desobsessão, ele fala exatamente sobre essas situações que ele vai chamar de contratempos. Diante do trabalho espiritual, muitas vezes nós enfrentamos no dia da reunião, às vezes um dia anterior, momentos antes, contratempos que vão desde uma visita inesperada,
Está ali um parente de São Paulo que faz anos que não aparece, aparece de surpresa. Às vezes o filho da vizinha que chora, às vezes uma queda, às vezes um outro contratempo. E nós precisamos estar atentos a isso e priorizar o trabalho espiritual. Se acontecer algo em que possamos superar o contratempo e atender à reunião, ao nosso compromisso, é muito bom. Até porque o grupo dos espíritos guias que programaram aquela reunião espiritual, eles contam com aquele médium que vai fazer parte, com aquele trabalhador. E quando ele não vai, ele faz falta. Não que ele seja a pessoa mais importante, porque é o grupo que é importante, mas ele vai fazer falta. Então é importante que tenhamos atenção aos contratempos, às dificuldades, que a gente faça uma programação prévia sabendo que surpresas podem acontecer. E aí nós colocamos, os espíritos podem contribuir nesses contratempos, com certeza. Existem espíritos que não querem que o trabalhador participe da reunião, não querem que a pessoa vá para o centro espírita, porque vai para um ambiente de ajuda espiritual, e a gente tem essa diferença quando a gente entra na casa espírita, na casa de orações, e nenhum de nós sai da mesma forma. A gente sempre sai se sentindo bem, porque é uma casa de luz, é um centro onde convergem as energias positivas, e aí a gente, como já vai ficando escolado sobre isso, né? Já vai ficando tarimbado. A gente se programa, a reunião é quarta-feira, amanhã é reunião. Então eu já vou ficar mais cauteloso para que eu possa vencer as dificuldades. Agora vamos para a pergunta de número 13. Um médium pode dar passagem a quantos espíritos em uma reunião mediúnica? A gente vai observar que nós fizemos essa pergunta e ficou no ar na Casa Espírita onde trabalhamos, que é objeto do grupo de estudo. E eu pergunto a vocês, quem acha que um médium consegue dar uma comunicação a 5 espíritos de uma vez só? Levante a mão. O levanta a mão dele é esse aqui, ó. É um não. Então a gente vai observar, falando de uma reunião mediúnica, que existe um processo chamado de educação da mediunidade. Quando a gente vê numa reunião que dura em média de 1 hora, 1h30, 1h40, mais ou menos, uma reunião mediúnica, e percebemos que num grupo de 10 trabalhadores, por exemplo, ali nós temos 5 médiuns, e um desses 5 médiuns, ele a cada momento ele dá uma comunicação. E digamos que ao longo desse tempo ele deu 10 comunicações. O que é que precisa ser observado? A gente tem um processo chamado de animismo, nós temos o charlatanismo, nós temos o processo mediúnico. O que é cada um? O animismo é quando o espírito do médium se expressa como espírito. O charlatanismo é quando o médium finge, ele está enganando para impressionar, para chamar atenção. E o processo mediúnico é quando, de fato, é a interferência dos espíritos. E você vê que ali realmente eu sei que esse não é João, eu sei que esse é um espírito que está ali. Então, quando nós questionamos quantos espíritos ou quantas comunicações, em média, falando aí da prática, pode-se ter numa reunião através de um médium. No normal, que digamos aqui, no tradicional das reuniões, 1, 2 comunicações podem acontecer através de um médium. Até porque o processo de comunicação, gente, ele não é muito prático e fácil. Eu me recordo que, oportunamente, participava de um grupo espírita em que havia uma senhora que ela dava muitas comunicações. E um belo dia ela psicografava com a mão direita, a outra com a mão esquerda, e incorporava a mãe de Jesus. Aí eu desconfiei. Eu falei, o santo desconfia quando tem muita esmola. Escreve com a mão, um espírito. Escreve com a outra, outro espírito. E incorpora, no termo entre aspas, né? A mãe de Jesus
aí a gente precisa repensar. Aí o dirigente da reunião, ele precisa estudar o caso, conversar, acolher, porque o médium, ele na verdade não tem que ser reprimido, ele tem que ser acolhido. E se num grupo isso está acontecendo, é preciso conversar. E Jesus tinha uma frase muito profunda que ele dizia: se teu irmão tem alguma coisa, chama ele e conversa, né? É o conversar, é o acolher, é entender, de repente está com alguma situação. Mas em média, numa reunião mediúnica, cada médium, até porque ele também tem que ter uma disciplina e dar espaço para que outros companheiros na reunião também possam expressar a comunicação. Então, em média, vai entre 1, 2, pode chegar até 3 comunicações em média. Agora vamos para a pergunta da plateia. Há possibilidade de, no momento em que o médium está ali, os espíritos tentam entrar, mesmo que ele não queira, ou mesmo que ele não possa? Ou, no caso, outra pergunta, pode também haver um espírito incorporar no médium e usar de um artifício, não sei se é essa a palavra, e dizer que é Maria, que é Jesus, ou que é um outro espírito? Há essa possibilidade? Não sei se eu fui clara nas duas perguntas. É 2 perguntas em uma. 2 perguntas em uma. E 2 perguntas que merecem todo respeito e uma resposta favorável, né? Primeiramente, em relação à pergunta, se o médium, a senhora me ajuda a repensar, se o médium tem condições de dar passagem, se um espírito, vamos pegar por último, se um espírito pode dar uma passagem e ele fingir uma identidade que não é sua. No livro dos médiuns, Allan Kardec vai falar sobre os espíritos embusteiros, espíritos mistificadores, que eles se passam por outros que não são. Esse episódio que nós colocamos, ele se trata de um episódio absurdo, porque Allan Kardec, ele nos diz que nós deveremos não acreditar em todos os espíritos, isso está no Evangelho, mas observar se os espíritos são de Deus. Isso nos mostra que o trabalho de um médium tem que ser em grupo, porque no grupo a gente pensa melhor, o companheiro já dá uma ajuda, já vê, aquela comunicação que você deu, ela precisa ser estudada melhor. E o médium, quando ele começa a se irritar, a ficar nervoso, a ter raiva do grupo, porque ele é apenas o veículo importante de comunicação, muitas vezes ele pode estar em uma cilada espiritual. Então, os espíritos podem se passar por outros? Com certeza que sim. Do mesmo jeito que os homens na Terra inventam personalidades que não têm. Médicos, supostamente, que não são médicos e que atendem as pessoas. E isso gera um grande risco. Então, é possível, mas é necessário que o grupo estude para desenvolver discernimento e poder separar o joio do trigo. Eu gostaria que ela reforçasse a primeira pergunta. Eu vou dar um exemplo. Eu estou na mesa, né? E consigo receber o espírito. Mas eu consegui 3, né, que você falou que no máximo. Mas, de repente, chegou no meu limite, eu não quero mais, mas tem outro que quer, sim, se comunicar e que faz de tudo para vir. Há essa possibilidade, porque você colocou que 5 seria impossível? Em média 3, 2, 3. Mas foi clara a pergunta. Pode acontecer ou não, isso nunca, se acontecer, pode-se ficar com dúvidas, pode se preocupar? Primeiro a gente vai analisar na questão da comunicação compulsória. Digamos que o médium, num trabalho mediúnico, ele sentiu uma presença espiritual, ele tem ali um espírito e ele não quer dar essa comunicação. Vamos começar por aí. É possível que haja uma comunicação compulsória, que o espírito incorpore, envolva esse médium e estabeleça a comunicação? Sim.
Isso a gente vê muito em alguns locais, em alguns grupos, onde ainda não há um controle, uma educação mediúnica e um domínio sobre si mesmo. Até porque os espíritos, eles conseguem influenciar um médium, e essa influência é predominante também à medida que o médium permite. Só que essa permissão, muitas vezes, não é imediata, às vezes é ao longo dos tempos, sabe? Por exemplo, um médium que tenha uma vida vulgarizada, seja uma pessoa que não se moraliza, que não estuda, que não se qualifica enquanto ser humano, enquanto conhecimento do Evangelho, ele está à mercê de muitas influências espirituais doentias. Por isso que, para participar de um trabalho mediúnico, é interessante e importante o conhecimento, o preparo e a moralização. Então, diante de um trabalho mediúnico, já respondendo de fato sua pergunta, pode um médium ter dado 3 comunicações, por exemplo, e aí tem mais um agora para se comunicar. Como é que faz? Se a gente pudesse enxergar o mundo espiritual, a fila é imensa do lado de lá, sabe? Tem muitos sofredores. Se a reunião não tiver uma disciplina de começo, ocorrência e finalização, a mediúnica vai durar uma semana e não vai faltar espírito para se comunicar. Mais um motivo para que o grupo tenha uma programação de começo, ocorrência da reunião e fim, mais um motivo para que os médiuns estudem, conheçam essa mediunidade, se conheçam como pessoa, porque a senhora levantou uma coisa muito importante. Não adianta eu ser um bom médium que dê passagem fácil na mesa mediúnica e chega dentro de casa e sou uma pessoa muito cruel, com meu filho, com a esposa, com os familiares. Eu sou alguém que não contribui com a vizinhança. Quando tem uma situação de alguém que passa mal, cada um que cuide da sua vida. Joana de Ângeles, ela tem uma frase que ela diz assim: se você deseja se cristificar, humanize-se primeiro. Seja uma pessoa humana, um bom vizinho, um bom parente, tudo começa em casa. Seja uma pessoa que contribua com o bem-estar do outro. E quando você chegar numa mesa mediúnica, você será, e que isso é fato, o reflexo de tudo aquilo que você somou durante a semana. Então, é possível que venha um espírito e estabeleça uma comunicação compulsória, forçando a barra, sim, mas o médium tem que ter o controle de obedecer ao programa daquela reunião da casa, até porque senão foge aí o controle, e ele também tem que respeitar o outro companheiro médium, porque ele não é o médium mais importante, e permitir também que o outro se comunique. O número de comunicações, não existe uma regra obrigatória, mas em média é o que nós colocamos. Mas salientamos com Joana de Ângeles que quando nós colocamos a mediunidade a serviço do amor verdadeiro, quando nós estudamos os ensinamentos de Jesus, essa mediunidade toma um caráter muito sério. Agora vamos para a pergunta de número 9. Que dizer da obsessão? A obsessão será a tenacidade em que os espíritos criarão sobre a vítima. Não existe vítima inocente na obsessão. Eu peço licença para me recordar que na nossa casa nós fazemos um trabalho chamado Acolhimento Fraterno, em que nós conversamos com as pessoas. E certo dia chegou uma senhora, e essa senhora começou a falar das suas dificuldades, dos problemas pessoais. Ela tinha alguns problemas de saúde, e então eu me comovi bastante com a história, porque era muito comovedora. Então, de repente, não é obrigatório ser médium para fazer esse acolhimento fraterno, mas naquele momento em que nós conversávamos, aparecera um espírito amigo, e ele disse assim: comece a perguntar a ela sobre a convivência dela em família. E aí ela fazia queixas, que era uma pessoa infeliz, que era uma pessoa que nunca teve sucesso na vida. Teve, mas foi tirado. Quando ela falava dos bens que ela tinha um apartamento, tinha um carro, 2 carros, ela tinha uma casa de praia. Então nos aparece um outro espírito que tinha as características particulares
E eu lhe disse, o esposo da senhora já está no além? Ela disse, já. Ele tinha por hábito usar uma camisa de quadriculada, um chapéu enorme de palha, ele usava um sapato, ele amava um sapato marrom, coisas particulares. Ela disse, com certeza, porque quando ela dizia, falando do apartamento, da casa, do carro, o esposo disse, é meu. Eu falei, está no nome de quem a casa? Ela disse, no meu nome, mas o espírito disse, está no meu nome. Então ela disse a frase que para mim foi o ápice da nossa conversa. Ela disse, eu construí tanta coisa, mas o meu esposo, que Deus o tenha lá num bom lugar, ele não sei para quem inventou de ter um câncer. E aí depois desse câncer, eu tive que gastar tudo. Deus tome conta dele. E ele apareceu ali naquele momento. Então eu disse, de quem são as coisas? Ela disse, meu. Ele dizia, meu. E aí a gente não sabia de quem era de quem. Então a gente precisa ter atenção de que aquilo que nós fazemos, né, aquilo que nós escolhemos para a nossa vida, é que vai traçar o nosso destino. E aí a gente vai perceber que a mediunidade é uma faculdade que nos ilumina, mas nós precisamos ter atenção também sobre as nossas escolhas. E quando nós falamos de obsessão, nós vamos ver que não existe uma pessoa obsediada inocente. Toda obsessão tem dentro da pessoa uma matriz que favorece que os espíritos possam atormentar e influenciar. Chico Xavier, ele tem uma colocação de que na década de 1970 chegou até ele um casal. Era um casal de pessoas de boas condições financeiras no estado de Minas Gerais. E muito obrigado. Era um casal de boas condições e então a senhora daquele cônjuge, ela tinha muitas doenças no corpo que estouravam na pele, as feridas em chaga aberta. Então, Chico atendeu, orientou que tomassem passes. E então, o casal, depois de meses, já procuraram os melhores médicos da região e não conseguia curar aquela senhora. Quando o casal saiu, em uma das vezes que foi até Chico Xavier, ele disse para um companheiro, Emmanuel está aqui me dizendo que a nossa irmã, no século XIX, 1800 e alguma coisa, era ainda assim aqui do estado de Minas Gerais. Eles eram ricos e fazendeiros também, como eram na reencarnação atual, e eles, ao tempo dos escravos, chegou na fazenda uma escrava, uma mulher negra muito bonita, muito jovem, tinha uns 15 anos aproximadamente. O esposo, ele teve uma simpatia por aquela jovem, aquela menina que era escrava da fazenda. Então a mulher, tomada de ciúmes, ela observava a cena e perguntou, esposo, você gostou da negra? Ele disse, é muito agradável, é uma menina muito gentil, é uma serviçal que é obediente. Então ela guardou a informação, a senhora, e esperou o esposo viajar, porque ele viajava sempre. Então, ela amarrou a escrava no tronco, cortou os 2 seios e cozinhou para o esposo comer. Quando ele chegou de viagem, sem maiores informações, porque eram muitos escravos na fazenda, e ela preparou o jantar e deu. Ele se alimentou, ela ficou observando e disse, você gostou da janta? Ele disse, foi a melhor janta da minha vida. Então, sentindo falta da escrava, que havia morrido, apodrecendo, amarrada no tronco, com os micro-organismos em decomposição, corroendo o corpo daquela jovem, na encarnação seguinte, a mulher reencarnou e, em estado normal, o próprio corpo dela apodrecia e arrebentavam-se em feridas vivas no seu corpo físico, que a medicina da época não encontrava resposta. Então nós paramos para analisar nas casas espíritas, nos ambientes onde acolhemos as pessoas, onde ajudamos, que a obsessão
entre outros tantos transtornos, são resultados de nós mesmos. Não existe alguém que sofre uma perturbação, que sofre uma desordem por inocência, se não nesta encarnação, no nosso passado espiritual. Mas o que é mais importante? É mais importante se deter na obsessão? Não. É buscar o remédio e como eu posso me melhorar, como eu posso mudar minha energia, como o André falou muito bem, para eu poder me libertar desse processo. Mas saber que todo sofrimento que chega à nossa vida não é por acaso e tem a finalidade de nos ensinar a ser melhores. Agora a gente abre para a plateia. Voltando à segunda pergunta que tinha logo quando iniciou, se feitiço pega, aí veio com a resposta, ok. Mas tem um porém também que tem que analisar a ficha kármica da pessoa. Por exemplo, se ela foi uma pessoa que lá atrás ela fazia feitiço para outra, e que ela se converteu, resolveu seguir o caminho da igreja, e já tem tempos no evangelho, mas se um feitiço for jogado contra ela, com certeza vai pegar, que já é uma expiação do pecado dela, o problema de outras vidas também. André, o Espiritismo, ele nos fala que tudo que nós fazemos fica guardado para nós mesmos, ou seja, nós somos construtores do nosso destino. Não existe inocente nas leis universais, como não existe sofrimento que não tenha uma razão de ser. Todo bem que nós fazemos é um bem para nós mesmos. Todo mal que nós fazemos, poderemos corrigi-lo de duas formas. Através da expiação, que é sofrendo aquele processo em que nós criamos alguém, o que não quer dizer que se nós criamos, por exemplo, desempregamos uma pessoa, teremos que ser desempregados, mas passaremos por uma dor equivalente, sabe? Então, assim, é importante que venhamos a pensar que a nossa ficha kármica, nela está tudo o que nós fizemos. É como se fossem um ator que interpretou vários personagens e ele vai acumular ali a bagagem de experiências. Por esse motivo é que, sendo construtores do nosso destino, nós vamos ter na existência atual, passaremos por aquilo que precisamos. Então nós dizemos, não sofremos porque merecemos, nós sofremos porque precisamos do sofrimento para aprendermos a ser melhores. É uma questão apenas de ótica. Quando você fala sobre obsessão, fica claro para mim que é assim, a pessoa que sofre, né, por um espírito inferior, obsediado, ele é causador disso também, ao mesmo tempo que ele é vítima dessa ação, ele é também causador dela, da própria, por isso que ele está sofrendo naquele momento com isso. Bom, se a gente generalizar sobre a obsessão, a gente vai entender no Livro dos Médiuns que a obsessão é a tenacidade, a persistência, o domínio que alguns espíritos exercem sobre outros. Essa obsessão, ela tem alguns graus. Ela pode ser uma obsessão simples, desde aquele momento em que uma pessoa seja alvo de maus pensamentos. Eu me recordo, eu gosto muito de fatos. Nós conversávamos com a senhora que chegou à nossa casa, em que ela tinha muito amor pelo seu esposo, muito amor verdadeiro, muito fiel, uma pessoa que tinha uma relação assim, muito saudável. Mas ela nos dissera que oportunamente, quando ele chegava de viagem, ela sentia do nada, o do nada tem motivo, vontade de pegar a faca e estrangulá-lo. Ela lutava com aqueles maus pensamentos. Aquilo não era normal na cabeça dela. Eles não tinham desentendimentos, eles tinham uma relação muito favorável. Então, aquilo a atormentava de tal forma que ela procurou centro. E quando nós fomos para um processo de acolhimento, soubemos, na reunião mediúnica, que se tratava de um espírito que criava aquela situação. E, segundo informações, não eram
processos de outras existências, mas que o espírito, naquele momento, ele encontrava naquela senhora, digamos, uma brecha, uma fragilidade, porque ela, como médium, ela percebia aquele espírito, mas de uma forma sutil. Ela não via, ela não ouvia, mas ela sentia o influxo dos pensamentos. Ainda no livro dos médiuns, tem uma passagem no capítulo 23, falando de obsessão, que 3 senhoras, elas tinham as suas roupas rasgadas, a casa bagunçada, os objetos quebrados, e isso as espantou, porque elas fechavam a casa para dormir, e no dia seguinte estava tudo revirado. Então, chegando ao conhecimento de Allan Kardec e do grupo, vieram a saber que se tratava de um espírito, de um homem que tinha sido assassinado na casa, e ele disse exatamente o seguinte: no dia, que naquela época podia chamar de gordo, hoje vai preso, mas no dia em que essas 3 gordas senhoras pararem de ficar penduradas na janela, olhando a vida dos outros e falando mal dos outros, eu paro de perturbar. Enquanto elas ficarem fuxicando, olhando a vida dos outros e se metendo no que não interessa, eu vou revirar a casa inteira. Então, o que acontece? Nem sempre nós tivemos um embate com aquele espírito que nos obsedia, porque existem espíritos chamados oportunistas, que encontram em nós vacilações morais, brechas mentais e criam um processo obsessivo. A obsessão, ela é um complexo muito vasto, por isso que, numa casa espírita, quando chega um caso, temos que analisar. Já foi ao médico, já está no psicólogo, faz alguma terapia, já procurou o hospital, fazer uma avaliação, sabe? E não exatamente rotular e dizer é obsessão. E eu me recordo aqui em Feira de Santana, alguns grupos, década de 1950, 1980 mais ou menos, acabava de chegar uma pessoa, colocava na mesa mediúnica para desentupir ou desenvolver. Eu fui um desses, que quando cheguei no grupo, por imaturidade, não é nem por maldade, às vezes é o conhecimento, é a falta de uma vivência, que com o tempo chega. E aí fui colocado na mesa mediúnica para desenvolver. Já tinha uma mediunidade à flor da pele, e aí sentava na mesa mediúnica, vinham os espíritos, vinham comunicações compulsórias, não havia um controle, e aí com o tempo é que a gente vai educando e vai trabalhando. Então, nem sempre o obsediado, ele tem um conflito direto com aquele espírito, mas ele tem brechas morais e mentais para que o fenômeno ocorra. A obsessão não ocorre se nós estivermos resguardados e sintonizados com o bem e com os bons espíritos. Agora vamos para a pergunta de número 11. O anjo da guarda de uma pessoa pode abandoná-la e deixá-la à sorte com os maus espíritos? O anjo da guarda, ele afasta-se quando vê que o seu protegido não segue os seus bons conselhos. Porque qual é o papel de um anjo da guarda? É o papel de um professor relacionando-se com um aluno que vai orientá-lo, vai ensiná-lo nos caminhos da vida. É o papel de um pai que protege, que orienta, que ajuda. Mas, de forma enganosa, muitas vezes nós pensamos que o nosso anjo da guarda está disponível para o que a gente bem queira. Coisas vulgares, tipo, eu desejo que meu anjo da guarda faça a cabeça daquela moça para namorar comigo. São coisas vulgares, querelas do dia a dia, que muitas vezes as pessoas procuram os médiuns para buscarem situações que competem a nós resolvermos. Eu me recordo de uma senhora, no ano de 2015, mais ou menos, que ela nos procuraram na casa espírita, e aí foi conhecer o centro. Eu disse, o que é que a gente lhe pode ser útil? Ela disse, eu vim aqui porque eu soube que esse centro tem força, e eu vim tomar um passe, porque ali fora está me esperando um carro de mão, cheio de batidas, estamos na semana de micareta, e eu tenho que vender todo o licor que eu tenho ali, a batida. Então, se eu não tomar esse passe, eu acho que eu não vou vender.
E aí haja trabalho para explicar como é que funciona o passe, o que seria, que o comércio dela, que era um trabalho digno, dependia da desenvoltura dela, mas que os espíritos, no mundo espiritual, na época que nós vivemos, eles tinham tantos desafios para solucionar que não iriam resolver coisas que nos competem. Nós recordamos que certa feita fomos a um grupo e nesse grupo nós perguntamos sobre as atividades da casa e o grupo disse: o mentor espiritual, se você não sabe, ele nos orienta o dia que temos que varrer o centro e o cardápio da sopa. No dia de colocar arroz, na comunicação a gente já sabe, na mediúnica, teremos arroz na sopa. No dia de não colocar chuchu, nós sabemos também, porque os guias nos dizem. Então, é como se nós vulgarizássemos o trabalho de espíritos nobres e respeitáveis. E nós precisamos perceber que os guias da humanidade, eles têm muitos desafios e nos ajudam. O papel do anjo da guarda é de nos orientar no caminho do bem. Existe uma técnica que nós precisamos ter esse vínculo com o nosso anjo guardião. Uma meditação, em alguns momentos necessários. No YouTube tem tanta meditação guiada que podemos fazer. A prece, exercitar a respiração, a tranquilidade, exercitar essa conexão psíquica, isso é saudável e devemos fazer. Porque os bons espíritos nos ajudam no caminho do bem. E quando estamos sintonizados, nós recebemos livramentos, que é o grande caso que Antônio colocou do carro, que ele sentiu que uma mão protegeu e ajudou. Finalizamos lembrando, belo dia, nós estávamos trabalhamos no SAMU, e então, numa ocorrência, o local era uma rua um pouco escura, e a ambulância em que eu estava freou em cima de uma pessoa caída. Naquele momento em que nós descemos e vimos que poderia atropelar, quando chegamos era um homem que estava embriagado e deitado ao solo. No momento em que abaixamos, vimos duas mãos, os braços abertos, e uma voz feminina disse: cuide do meu filho, porque eu amo e eu jamais deixaria que algo de ruim lhe acontecesse. Eu estava orando para que Deus desse meios de protegê-lo. E naquele momento eu lhe perguntei: sua mãe, eu disse para ele, por que o senhor bebe tanto? Ele disse: depois que minha mãe partiu desse mundo, eu nunca mais fui o mesmo. Bebo até hoje para anestesiar a saudade. Aí naquele momento eu pensei, se ele conhecesse o Espiritismo e tivesse a certeza de que a mãe continua viva, se ele tivesse a possibilidade de senti-la, e com certeza ele sentiria através da prece, através do bem que fosse feito, através do conhecimento. Então é preciso que aos nossos anjos guardiões busquemos meios de estar conectados com eles, porque eles nos dão sim livramentos muitas das vezes. Agora vamos abrir se a plateia tiver alguma pergunta. Que é como evitar ser obsediado. Allan Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos. Qual é o meio mais prático de resistir e vencer a influência dos maus espíritos? E eles respondem: a prática do bem. Fazer o bem, melhorar-se a cada momento, buscar tornar-se um homem de bem, que inicia-se dentro da nossa casa. Tem uma amiga nossa, que isso eu repito muito para mim mesmo: quem não é caridoso dentro de casa, lá fora é mentiroso. Se eu não consigo, pelo menos, dentro de casa, com aqueles que eu divido a intimidade, que eu compartilho a convivência, fazer o bem, olhar nos olhos, observar que a pessoa não está bem. Porque quando a gente para, silencia, a gente observa. Buda, ele tem uma frase que ele diz: o homem quando para, ele se ilumina. E quando a gente dá uma pausa, desacelera, que ultimamente a gente parece que está numa celeridade imensa. Ninguém tem tempo para nada, todo mundo tem tempo para tudo. Tempo é prioridade. Existem necessidades importantes? Sim. Mas é preciso que priorizemos aquilo que é essencial.
Até porque quando a gente vai embora desse mundo, a gente vai levar a si mesmo e vai ficar aqui nessa terra as pessoas, as coisas, levaremos a lembrança e tudo que nós fizemos. Então é importante que o bem que seja feito, o recurso da prece, sejam imunidades para nós mesmos. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem sobre a fé, ele fala que colocar-se de joelhos e a posição do corpo não é a mais importante, mas é uma questão metafórica, é recolher-se e orar com fervor, ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. Esta oração tem força. E quando nós oramos, diz André Luiz Espírito, a semelhança de um caldeirão fervente que borbulha aquela poeira gasosa, é quando começamos a orar. E à medida que nós intensificamos esta oração, nós irradiamos luz, porque nós somos luzes. Então a oração é um recurso poderoso que nos conecta ao mundo espiritual superior. E a prática do bem é que nos ilumina, dando-nos consistência para que possamos estar sintonizados com os bons espíritos. Nós finalizamos, como considerações finais, recordando que certo dia, que tem aproximadamente um mês, estávamos no Clériston Andrade. Estávamos num processo de enfermagem e então, na ala muito sofrida, era uma ala da emergência, alguns pacientes próximos, e ali havia muito sofrimento, gemidos de algumas pessoas. Então eu dei uma pausa, e essa pausa para observar é importante para aprender. E tive naquele momento, que isso não é uma facilidade nossa, também não é um costume, tive a possibilidade que eu considero muito rara, de ver alguns espíritos cuja aura espiritual era de uma rara beleza. E um deles, percebendo que nós víamos, olhou para mim com as vestes simples, muito alvas as suas vestes, e ele nos disse: aqui é onde está a concentração do sofrimento deste hospital, porque o influxo de entrada é aqui, na maioria das vezes, pela emergência, e nesta ala é onde estão os sofrimentos mais agudos. Aqui vêm pessoas de diversas cidades da Bahia, algumas de outros lugares, e aqui nós encontramos muitas almas que resgatam profundos passados delituosos. A maioria delas são pessoas de baixa renda, e felizes aqueles que têm oportunidade entre a putrefação da carne orgânica, o mau cheiro, entre as patologias que acometem muitos espíritos encarnados, a oportunidade de servir. Se você vier pro que der e vier comigo, eu lhe prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, nesse tanto, esse canto de amor. Oi, se você quiser e vier pro que der e vier.